Nós te agradecemos mais uma vez por essa terça-feira, te agradecemos pelo ensino que o Senhor tem trazido através da vida da Sara, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos transportado com a tua presença, com o teu conhecimento, com o melhor do teu Espírito. Obrigado pela instrução, pela correção da rota do caminho, Pai. Obrigado porque o Senhor tem edificado as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor use tremendamente a tua filha, Sara, que as tuas palavras estejam na boca dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Então, eu me chamo Sara, eu sou integrante da Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial, que ele se chama Efatá, e dentro desse braço nós temos um grupo de leitura e meditação da Bíblia, que se chama Techuvá, e nas terças-feiras, às 8 horas, nós temos as aulas, os ensinos. E fiquem à vontade, vai ter aí na descrição do vídeo o link dos ensinos e das ministrações que nós temos toda quinta-feira. Fiquem à vontade. Vocês são muito bem-vindos. Eu quero começar, eu quero separar um versículo que o Senhor deu para mim, e depois a gente começa a aula, né? Tá lá em Jeremias, no 31, é o verso 14, que fala assim: os seus sacerdotes terão fartura de alimento, e meu povo se saciará com as minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Papai, obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor, de incentivo, por essa palavra de ânimo, por essa palavra, Senhor, que nos traz conforto diante de Ti, Papai. Obrigada, Senhor, porque Tu é o nosso Senhor, o nosso provedor, e que a gente mantenha sempre a nossa confiança, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os profetas menores. Né? Como a gente já falou, eles não são menores porque são menos importantes, né? Muito ao contrário disso. A mensagem deles, sim, é muito importante. Eles só são menores por causa do tamanho do livro, né? É um tamanho menor do livro. Fazendo esse estudo e percebendo um pouco, né, o contexto, que todas as vezes que o profeta falou ao povo, aos reis, aos governantes, geralmente é um contexto muito parecido com o contexto do que nós estamos vivendo hoje. Geralmente é um contexto onde o povo se desviou, é um povo que tem o coração duro, é um povo que trouxe, mistura as coisas do Senhor, idolatria. Então, estudando, né, um pouquinho deles, assim como também os profetas maiores, a gente consegue perceber isso. Eu acho que vocês também vão conseguir perceber isso junto comigo. Né? Por que eu estou falando isso? Reforçar que, né, a Bíblia, sim, ela é um livro muito atual. Né? Todo ele que a gente lê, a gente não precisa de uma atualização, não precisa atualizar o aplicativo, não precisa, porque ele é muito atualizado. Ele é para o que nós estamos vivendo hoje. E a gente vai conseguir perceber isso nesse estudo. Amém? Lembrando, né, mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o livro. Eu não vou falar para vocês o livro inteiro, apesar de que, né, tem bastante coisa para falar, mas eu não vou falar inteiro, porque o intuito é que a gente leia a Bíblia, que nós mesmos que vocês não fiquem com a minha revelação, mas que vocês fiquem com a revelação de vocês. Amém? Que é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que a gente cresça nele, em conhecimento dele. Amém? Então a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que é um profeta. Né? No sentido geral, ele é um profeta, é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para as outras pessoas. A palavra, né, grega, profetes, pode significar tanto aquele que proclama ou é o defensor. Os profetas, eles também são chamados de videntes, por causa da percepção que eles têm do futuro, né, a capacidade de ver né, as coisas que vão acontecer, as coisas que estão além. Na Bíblia, os profetas, eles frequentemente tinham um papel de ensino e de revelação. Declarando, né, a verdade de Deus nas questões ali que eles estavam vivendo naquele tempo e ao mesmo tempo, né, revelando detalhes sobre o futuro. Os profetas, eles tinham a tarefa de falar fielmente a palavra de Deus para o povo. Eles ainda têm essa tarefa.
E eles são fundamentais para guiar a nação, né, guiar a igreja e estabelecer a igreja. A gente viu que os profetas, eles eram homens de Deus, que eles são revestidos, né, do seu espírito para uma missão especial, né, no sentido de alertar o povo e os governantes, quanto à necessidade deles viverem uma vida religiosa e moral, de acordo, né, com os princípios divinos. Eles não devem ser vistos como, né, meros reformadores religiosos, né, muito menos adivinhadores. Profetas, eles explicam, eles predizem, né, o passado, eles ungem, eles denunciam reis. Os profetas, né, e os que concordam com eles, pregam e escrevem a palavra de Deus. A existência dos livros proféticos indica que muito depois da sua morte, o povo de Deus concluiu que esses homens e mulheres, de fato, eles falaram em nome do Senhor. Os 12 livros dos profetas menores, eles foram escritos durante um período muito extenso, e por isso é uma fonte inestimável, né, de conhecimento da antiga civilização judaica, tanto nos seus aspectos sociais, religiosos e políticos também. Então, para compreender melhor, né, a mensagem profética, a gente precisa considerar o contexto histórico que envolveu aquele período. A gente não pode esquecer que o nosso Deus é o Senhor da história, e como tal, ele age, nada foge, né, do seu controle. E num contexto de guerras iminentes, e o povo, né, esquecendo do Senhor, esse aí surgem os profetas, né, chamando o povo novamente ao arrependimento. Outra forma que a gente pode ver os profetas é a contemporaneidade da mensagem profética. Pode parecer que, a princípio, ela é a mensagem anunciada milhares de anos atrás, né? Como a gente falou antes, como eu falei antes. Que talvez tenha sido somente para um determinado povo, uma determinada região, uma determinada nação. Mas muito pelo contrário, né? Ela trata de temas muito importantes, urgentes e atuais. O mesmo quadro de corrupção, de injustiça social, abuso de autoridade, moralidade caindo, idolatria, frieza espiritual do povo que era lá, ele continua acontecendo. Acontecia naquele tempo, né? E continua se repetindo conosco o mesmo processo. Então, por isso é muito importante a leitura desses livros. A leitura dos profetas, ela vem para mostrar a semelhança, né, da situação do povo daquela época com a nossa situação hoje. Os profetas, eles eram homens do seu tempo, né, de carne e osso, falando e escrevendo para homens de carne e osso também, né, a todos nós. E essa é uma das principais razões da atualidade para nós. É claro, né, que nem todo mundo que se proclama um profeta, ele é um profeta, né? A Bíblia ela adverte contra os falsos profetas, que afirmam falar em nome de Deus, mas que na verdade eles só enganam e eles não pretendem informar nada, ou pretendem mentir, né? Um verdadeiro profeta de Deus, ele estará comprometido a proclamar a verdade de Deus. Ele ou ela, né, nunca irá contradizer a palavra revelada de Deus. Amém? Então, os profetas menores são, né, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente vai começar falando sobre Oséias. Oséias, ele nos revela Jesus como um marido fiel, ou aquele que encaminha, né, o desviado. Oséias, ele nos chama a atenção para o arrependimento. Oséias, ele marca um novo estágio nas profecias hebraicas, porque ele foi um dos primeiros profetas a escrever as suas profecias. O seu livro, né, fica no princípio do pergaminho dos 12, que os judeus eles chamavam de, né, de os 12. Oséias, ele era filho de Beri, seu ministério começou ali durante o ministério de Amós, ou talvez um pouco depois. Amós levantou a ameaça do juízo divino contra Israel, executado, né, por um inimigo não especificado. Oséias, ele identifica esse inimigo como a Assíria, e pelos reis, né, mencionados ali em Oséias 1:1, Oséias ele deve ter profetizado por cerca de 38 anos, no mínimo. Embora a gente não consiga encontrar informações dele em outra fonte documentária. Dos profetas que deixaram escritos, foi o único originário do reino do norte, que é Israel.
e suas profecias, elas dirigem-se principalmente a esse reino. Oséias, ele foi contemporâneo também de Isaías e Miqueias, que eram profetas do Reino do Sul. O interessante de Oséias, ele foi o seu casamento e sua vida familiar, né? O seu matrimônio com Gomer, em obediência a uma ordem dada por Deus de se casar, né, com uma prostituta. Ele permitiu que Deus criasse um cenário perfeito para representar a natureza da aliança com os israelitas e como eles a profanaram. Oséias 1:2 diz: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, olha só que sério, né? Do mais vergonhoso adultério, porque eles se afastaram do Senhor. Então, toda vez que a gente se afasta do Senhor, isso é vergonhoso. Isso, né, entristece de uma forma tão grande o coração do Pai, que é a mesma coisa que eles faziam lá atrás. Amém? Então, Oséias, ele também registrou, né, emoções comoventes e dolorosas de uma traição amorosa, né, e os passos que ele deu para que a mulher dele fosse redimida, a mulher que tanto magoou ele, né? Essa ação representa o amor redentor de Deus, que é revelado com a paixão nas profecias que Deus confiou a Oséias. As profecias dele aconteceram diante de uma queda enorme com relação à política e à espiritualidade de Israel. Depois que Jeroboão II estabeleceu a idolatria, a vida do povo ela era caracterizada totalmente pela infidelidade, aliança, né, a infidelidade à aliança com Deus. À medida que as pressões políticas ali se manifestavam, Israel pediu ajuda aos reis do Egito e da Síria, e ela se esqueceu de Deus. Então, ela tirou a confiança de Deus e colocou a confiança em outros homens e outros reis. E ainda mais, né? O povo ele era seduzido a adorar outros ídolos, abandonando e profanando, né, a aliança com Deus e manifestando em suas vidas toda a imoralidade e a impureza. Como a gente já viu, né? Aquilo que o coração do homem está cheio, o Senhor entrega ele aquilo mesmo, né? Então, Oséias viveu e ele pregou numa nação que havia perdido seu amor por Deus. Ele alertou Israel, né, da tragédia que é a traição de Deus e a Deus e do juízo certo que aconteceria caso o povo não retornasse ao Senhor. E ele incluiu uma nota de alegria, mesmo em meio a esse juízo, ele falou, né, em Oséias 1:10 diz: Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, né, Deus ele usa frequentemente o casamento para simbolizar o seu relacionamento conosco. Por isso, né, também é um dos motivos que o inimigo luta tanto contra o casamento, contra a família, para que a gente não tenha, né, como que eu posso falar, esse exemplo, né, para seguir, esse exemplo para entender. Então, o versículo-chave de Oséias é o 7:14, que fala: eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Então, né, um povo completamente perdido nas suas próprias vontades, na vontade do seu coração, e se esqueceram do Senhor. Né? Então, dito isto, desse livro maravilhoso que é Oséias, a gente entra em Joel. Joel, ele apresenta Cristo como restaurador, né? Ou Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Joel, o nome Joel significa Javé é Deus. A maioria dos, né, estudiosos concorda que Joel, ele tinha, né, uma formação educacional boa, superior. Ele residia ali em Jerusalém ou nas suas proximidades e talvez ele fosse um membro, né, do clero. Ele não é mencionado em mais nenhum outro lugar das Escrituras. E não há, né, uma data exata para esse texto de Joel, mas glória a Deus, né? Infelizmente, a compreensão dessa mensagem ele não depende, né, da data exata em que ela foi escrita. Sendo, né, dessa forma, toda a Escritura, ela vale, né, para nós até hoje e ela sempre está atualizada, não necessitando nunca de reparos. A profecia de Joel chamou a atenção que as calamidades eram juízos e avisos de Deus,
quanto ao juízo que estava, né, vindouro, que ele estava vindo. Ele declarou que Judá seria julgada por seu pecado e exortou o povo da aliança a observar os eventos ao seu redor, olhar ao seu redor, arrepender-se e a retornar com sinceridade a Deus. Então, olha só que atual isso para nós, né? Né, não digo só para nós aqui nessa sala, mas para nós como igreja, né? Olhar para o nosso redor, tudo que está acontecendo ao nosso redor e ver o que está acontecendo, né? E se arrepender daquilo que foi deixado, que foi da omissão que foi ocasionada e da tragédia que foi ocasionada por causa dessa omissão e retornar, né, com sinceridade a Deus. Enfim, né, Joel, ele queria era mostrar a todas as pessoas que o futuro bombástico da nação colocaria na balança a justiça de Deus em perfeito equilíbrio. A mensagem de Joel foi primeiramente, né, para o povo de Jerusalém e de Judá, e eles seriam os primeiros a serem julgados e restaurados. Joel identificou claramente os pecados deles e os chamou ao arrependimento. Então, né, ele expandiu a sua profecia para incluir todas as pessoas, judeus e gentios, presente e futuro. Três temas são bem evidentes em Joel. São eles, né, que Deus julga o pecado, Deus exige o arrependimento e Deus restaura e abençoa aqueles que se arrependem e se entregam a Ele. Isso só afirma, né, a ideia de que Deus ele é misericordioso e ele é paciente, mas haverá um fim para isso, onde ele julgará aqueles que não se arrependeram, aqueles que escolheram ficar contra ele, e abençoará quem escolheu ficar com ele, os fiéis. Então, o versículo-chave de Joel é o Joel 2:28, que fala: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Vamos para Amós. Amós, ele nos revela Jesus, que é o que carrega as nossas cargas, né? Ou o divino lavrador. Amós significa, o nome Amós significa sobrecarregado ou portador de carga. Amós, ele atendeu ao chamado para profetizar, mas ele negou ali qualquer associação com um grupo de profetas profissionais. Muitos que ganhavam, né, a vida profetizando aquilo que o povo e os líderes, né, eles queriam ouvir. Qualquer semelhança é uma jesuicidência. Amós, ele ganhava a vida como criador de ovelhas e gado, mas ele também tinha um trabalho sazonal ali, que ele cultivava sicômoros, onde ele cortava, né, os figos dos pobres, que eles falam, para torná-los mais doces e macios para venda. Amós, ele não era necessariamente pobre, né? No entanto, quando o Senhor o chamou, ele largou tudo para ir como mensageiro, né, como missionário estrangeiro do Reino do Sul ao Reino do Norte. E ele divulgou, né, uma mensagem bem pesada ao povo desviado. Ele era um homem destemido, ele não lisonjeava e antes ele falava a verdade. Num contexto, né, do livro, é dado que em um período onde Israel desfrutava de uma paz, de uma prosperidade, né, em sua história. Jeroboão II, ele havia expandido, aquele rei idólatra lá que a gente viu um pouquinho em cima, havia expandido as fronteiras de Israel e a nação ela estava, né, livre por um certo tempo aí de pressões externas. Nesse ambiente, né, agradável ali, o povo começou a esquecer de Deus. E a sociedade ela era dividida em duas classes, ricos e pobres. Os israelitas eles eram religiosos, mas eles não eram íntegros. Então Amós acusou Israel de 4 pecados espirituais: tratamento desumano, dispensado, né, às pessoas, opressão dos pobres, falso orgulho, né, por sua riqueza e etnia, e adoração sem sinceridade. Os israelitas, eles participavam regularmente das atividades religiosas. Eles iam lá todo domingo na igreja. Brincadeira, não era domingo, é sábado. Mas na sua vida, ele não retratava, né, aquilo que eles professavam. Olha só, quantas pessoas, né, a gente vê hoje que participa de muitas coisas, de estar, vai na igreja, escuta, come, né, participa da ceia, mas a vida dela não tem uma mudança.
né? A vida que ela está aprendendo lá na igreja, a mensagem que ela está aprendendo lá, ela está entrando por aqui, ela está saindo por aqui, sem fazer nenhuma transformação aqui. Então, a nossa vida como crente, ela não pode ficar a mesma coisa, né? O evangelho que a gente lê, o evangelho que a gente está conhecendo, é um evangelho que transforma, que nos conforta, que nos confronta. Não é um evangelho de confronto, de amorzinho, de tudo bem, pode vir, né? O Senhor, sim, ele nos aceita, ele aceita a todos. Eu escutei essa frase e achei demais para falar para vocês. O Senhor, sim, ele aceita todos, mas ele não aceita tudo. Então, né, que a gente tenha esse entendimento, né, que a gente tenha essa noção de que, sim, a gente pode se chegar a ele hoje como nós estamos, mas a gente não pode permanecer mesmo. Amém? Então, voltando ali para Amós, ele anunciou o dia do juízo de Israel e ele chamou esse dia de o dia do Senhor. Em Amós 5, 18, 20 fala assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, cambada de hipócrita. Essa é a parte da Sara. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Misericórdia, né? Misericórdia, meu Pai. Meu Deus. Obrigada, Senhor, por se apresentar a mim, porque nós te conhecemos e porque nessa nós vamos estar a salvo contigo, em nome de Jesus. Então vamos lá para frente. O tema principal desse livro de Amós é o juízo de Deus sobre o seu povo. Ele exige, né, a justiça social como uma manifestação indispensável da verdadeira piedade, né, aquela famosa frase que a gente fala, fé sem obras, ela é morta. Então, né, a gente precisa demonstrar o nosso amor através das obras. E Amós, ele era um porta-voz vigoroso da justiça e da retidão exigida por Deus. Amós, ele também era conhecido, né, chamado como o profeta da justiça de Deus. O Deus, né, em nome de quem Amós fala, ele é mais do que somente um Deus, né? Ele também usa uma nação contra a outra para fazer valer os seus propósitos. Ele é o grande rei que governa tudo e todo o universo. Como ele é totalmente soberano, ele tem nas mãos a história e o destino de todos os povos. Israel, ele não precisa saber somente, né? Nós, hoje, a igreja não precisa saber somente que Deus é o Senhor do nosso futuro, mas ele também é o Senhor de tudo. E ele tem um propósito, né? E os interesses dele ultrapassam em muito, mas ela não é exclusiva nos planos de Deus. A nação, ela precisa disso e da obrigação assumida diante do Senhor. Então, que a gente não se lembre, né? Sim, o Senhor tem um compromisso conosco, mas nós também temos compromisso com o Senhor. Será que nós estamos tendo, né? Então, Amós 4:13 fala assim: aquele que forma os montes, que cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Quão grandioso é o nosso Deus, né? Coisa linda. Então, o versículo-chave de Amós é 6:1, que fala: ai de vocês que vivem tranquilos aí, estão sentadinhos nas suas cadeiras, bem de boas, e que se sentem seguros no monte de Samaria, nas suas casas. Vocês, homens notáveis, mulheres notáveis da primeira, né, entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Então, vamos passar de Amós, que está vindo muito, confrontando bastante. Vamos para Obadias. Obadias, ele nos apresenta Jesus como o nosso poderoso Salvador. O nome Obadias, ele significa servo ou adorador do Senhor. É um nome bastante comum e ele não é mencionado no livro o nome de seu pai ou o lugar, né, onde ele nasceu. Obadias é contemporâneo de Elias e de Eliseu. E o livro, ele fala do especial
e do providencial cuidado de Deus para com os judeus e a certeza do castigo para aqueles que os perseguem. Obadias, ele é também um mensageiro de Deus para Edom, é uma nação vizinha, né, um vizinho inimigo ali de Judá, que é do outro lado do Mar Morto. O Antigo Testamento, ele recapitula a história ali dos conflitos entre essas duas nações em Números, Segunda Crônicas, em Salmos, Ezequiel e Joel também falam sobre isso. Obadias, ele proclamou o juízo de Deus sobre Edom pelas injustiças, né, que foram feitas a Judá. Ele falou também das bênçãos de Deus sobre o seu povo no futuro. E Deus, ele castigou Edom, fazendo com ele o mesmo que ele fez contra Judá. Edom representa, né, todos os que se opõem ao Senhor. E o pronunciamento de juízo de Obadias contra Edom adverte, né, que sobre a destruição de todos os que se opõem contra Deus e contra o seu povo. Então, há também, né, no livro, a promessa de Deus sobre a libertação de Israel. E tanto o pronunciamento contra Edom e a promessa de Deus encontra o seu cumprimento em Cristo, né, que sofreu o juízo de Deus a favor do seu povo. Então, Cristo, ele voltará como um juiz para julgar cada pessoa e cada nação e estabelecer o seu reino eterno. Glória a Deus. Então, o versículo-chave, né, de Obadias é 1,15, que fala: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Então vamos para Jonas. Jonas é um livro bem conhecido, eu acho, né? Porque pelo menos quando a gente, né, fala para as crianças, aquele que foi comido por o peixe grandão. Então ele nos apresenta, né, Jesus como a nossa ressurreição e vida. E ele também nos mostra que, né, como Deus, ele é perdoador. Jonas, ele figura, né, a ressurreição de Cristo. A tradição, ela atribui, né, a autoria e ao seu personagem principal, que é o profeta Jonas. Esse profeta hebreu, ele foi chamado por Deus para proclamar a sua mensagem na nação pagã da Assíria. Durante esse mesmo período, Deus usou outros profetas também, né? Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, para profetizar em Israel. Então, Jonas era para profetizar na Síria e esses outros em Israel. O livro de Jonas, ele ensina que somente o arrependimento verdadeiro pode trazer a salvação. E ele também demonstra a compaixão de Deus com todos. Deus, ele quer que todas as pessoas se arrependam, né, verdadeiramente, e que todos recebam a salvação. Os leitores, né, quando a gente lê esse livro, a gente pode perceber que Jonas, ele é um profeta menor, com uma mensagem enorme. Deus deu, né, ao profeta uma mensagem de esperança para os malvados assírios e uma mensagem de restauração para os crentes que se rebelam. Levar essa mensagem ao inimigo foi o maior desafio de Jonas, né, tanto que ele quis desistir, né. Vários temas ali são importantes e muito significativos nesse livro, né, a salvação, que ela vem somente pelo Senhor. O livro de Jonas, ele ensina que a salvação não é por meio de obras, mas é pela graça, por meio da fé. Em Jonas 2:9 fala: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Efésios 2:8-9 confirma. Para frente fala, o Deus dos Hebreus, outro, né, tema importante, o Deus dos Hebreus sempre demonstrou preocupação pelo mundo inteiro. Jonas, ele explicou que Deus amorosamente oferece salvação, até mesmo aquelas pessoas que a gente prefere odiar. Então, né, Jesus, ele morreu por todos, até mesmo por aquelas pessoas que a gente quer pegar a cara e esfregar na brita, até por esses. Então, a gente precisa, né, cuidar um pouquinho com os nossos sentimentos. Lá, Jonas 4:11 fala assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, olha só como o Senhor, ele identifica essas pessoas que não o conhecem.
tem mais, né? Claro, estava falando ali da quantidade de pessoas, mas que eles não sabem distinguir nem a mão direita da mão esquerda. Então, vê, né? Olha só a cegueira dessas pessoas, né? Então, o Senhor, glória a Deus, né? Ele é misericordioso. E Deus é um Deus de começos. O profeta, né, Jonas, quando ele foi ali infiel, ele experimentou o perdão de Deus. Ele foi oferecido outra oportunidade para obedecer, né? Da mesma forma com Nínive. Recebeu também a oportunidade de se arrepender e voltar os seus olhos ao Senhor. Né? Em Jonas 3:1 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Né? Então ele voltou lá e fez o que precisava fazer. Jesus, ele fez uso, né, dessa experiência de Jonas dentro do ventre do peixe para explicar a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Lá em Mateus 12:14 fala: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe grande, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, finalizamos o profeta Jonas e a gente vai entrar em Miqueias. Miqueias, ele traz, né, nos traz Jesus como mensageiro. O significado do nome de Miqueias é uma variação ali de Micaías, que é quem é como Javé. O nome, ele é uma expressão de louvor e admiração pelo Deus de Israel. Esse livro, ele testemunha, né, contra as nações rebeldes, ele anuncia o nascimento de Jesus. Ele usava, né, exemplos do campo para profetizar. Ele profetizou em Judá, e foi ali contemporâneo de Isaías, no Reino do Sul, de Amós e de Oséias, no Reino do Norte. Ele testemunhou a invasão de Israel e de Judá pelos assírios. E os líderes do povo e o povo de Judá tinham misturado, né, a adoração a Deus com as práticas idólatras de seus vizinhos. E alguns reis de Judá, ali, como o rei Ezequias, por exemplo, que a gente, né, conhece bem, tinham temor a Deus, mas eles não eram capazes, né, de pôr em prática, eles não foram capazes de pôr em prática a reforma espiritual que era necessária. A idolatria ainda era um fato em Jerusalém, e Deus, né, por meio de Miqueias, anunciou que ele enviaria a Síria para trazer calamidade ao seu povo. E depois desse juízo, ele prometeu que haveria restauração e bênçãos. Grande é o amor do Senhor, né? A mensagem de Miqueias servia tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, mas o profeta ele anunciou a sua mensagem em Judá. Embora, né, ele não fosse um profeta da corte, como Isaías, por exemplo, é provável que ele tenha ali transmitido a mensagem tanto para os líderes, né, de Jerusalém, como também para o povo. Um tempo de prosperidade, ele havia tornado os ricos insensíveis. Aquela prosperidade que a gente viu um pouquinho antes, tornou os ricos insensíveis e agora eles oprimiam, né, os pobres, chegando a negar-lhes a justiça no tribunal. Os sacerdotes e os profetas, eles realizavam, né, eles continuavam realizando os rituais religiosos de acordo com a orientação de Deus, né, dado lá por Moisés, mas eles faziam isso por troca de honorários. Então, né, Miqueias, ele clamou contra a corrupção do seu povo, ele anunciou o desastre, né, iminente que viria do Senhor e pediu mais que um arrependimento apenas aparente, de fachada. Ele suplicou ao povo de Deus que agisse de forma justa, que amasse a misericórdia e que andasse, né, humildemente com o Senhor. Em Miqueias 6:8 ele fala: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então a gente vai para Naum. Naum, ele nos apresenta Jesus como uma fortaleza no dia da angústia. Ele é o vingador do seu povo. Anuncia, né, a vingança que é divina sobre aquela sanguinária cidade e consola Judá com as promessas de libertação futura. Toda aquela profecia de Naum diz respeito ao julgamento de Deus e à destruição de Nínive, capital, né, daquele poderoso império assírio. A restauração, ela vinda ali 100 anos antes, por intermédio de Jonas, ela durou pouco tempo e as pessoas logo retornaram novamente às suas práticas arrogantes. E o livro de Naum ele serve como forte testemunho, né, da força e da fidelidade de Deus.
que julga o mal aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele se encontre. O Senhor, ele é capaz de destruir a maior fortaleza, e ele sempre protegerá o seu povo. Diferente da mensagem de Deus ao seu povo, né, que prometia restauração e libertação, nenhuma mensagem de esperança existia para a Síria, por causa da iniquidade daquela nação. O livro de Naum, ele transmite uma mensagem única. A destruição do Império Assírio chegará o dia em que os ímpios prestarão contas a Deus, não importando quão poderosos lhes pareçam ser. Amém. E Naum 1, 2 e 3 fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Amém?